Pessoal, chegando ao nosso segundo bloco aí, a segunda parte aí da acústica. Vamos falar agora então um pouquinho sobre o V igual a lambda F, né? E aí a gente vai continuar a segunda parte, falando da velocidade, da equação, né? De Laplace, ok? Agora nós vamos falar sobre o comprimento de onda e frequência no total, né? O ouvido humano, e a gente vai agora para a percepção, né, do ouvido humano, né, ele possui limites de audição, né, que a gente vai chegar no início e no fim de percepção de som, né? E a gente vai entender o seguinte, que o ouvido humano ele tem um limiar de audição de 20 Hz, tá? Então a gente consegue ouvir frequências de 20 Hz para cima, bem, né, de forma bem pequenininha mesmo, né? Poderíamos dizer aí que uma queda de uma agulha e você tivesse com o ouvido próximo de onde cai, você pode ouvir, dependendo de não tiver interferência externa, o barulhinho da agulha, né? Para um bom ouvido, né? E assim, o farfalhar mesmo das folhas no vento, né? Isso seriam, né, ondas que a gente poderia dizer que de infrassom, né? O infrassom frequências emitidas bem baixas, né? E aqui é onde tem o nosso limite, né? Abaixo disso a gente não consegue ouvir, mas os cachorros, né, morcegos e outros animais possuem uma ampla, né, faixa de audição, né? Tanto é que a gente às vezes está em casa, o nosso cão, né, consegue ouvir um barulho que a gente nem tinha percebido, de alguém subindo escada, começa a latir. Então eles têm uma percepção muito maior do que a gente, né? E o nosso limite de audição seria 20 mil Hz, né? 20 kHz, né? Que é 1000 K, né? 20 kHz, nosso limite de audição, tá ok? Aonde a gente tem aqui essas considerações a se fazer. Portanto, se a velocidade do ar aqui for 340 metros por segundo, tá? E a gente ter uma frequência, né, mínima, né, de 20, né, do limiar, né, de 20 Hz, ok? Qual é o comprimento de onda que essa onda vai ter que fazer e assim ter a forma de, por exemplo, contornar obstáculos, né? Qual vai ser o comprimento de onda, né? A gente sabe que se a velocidade, o comprimento de onda é a velocidade dividido pela frequência, então a gente vai ter 340 dividido pela frequência, que é 20. Isso aqui vai nos dar, né? Quanto é que vai dar? 1,7, não é isso? Perdão, 17, né? 17 metros, tá ok? E aqui, nesse de 20 mil Hz, né? Aqui o limiar, perdão, botei limite, limiar, e aqui o limite, tá? 20 mil Hz. Quanto que ficaria? Os mesmos 340 metros por segundo, dividido por 2 vezes 10 a quarta, né? 20 mil, 4 zeros. Portanto, a gente tem aqui corta 1, fica 3, vai virar o quê? 0,017, é isso? Vamos ver de novo, vamos ver devagarinho aqui, ó. 34 dividido por 2.000, né? A gente tem aqui, ó, 3 zeros, aqui 17, 34, vamos mandar 3 casas, 1, 2, 3, então 0,017, exatamente, metros, correto? Então, seria o limite aqui com um valor bem mais alto. Então, o que isso aqui quer dizer? Que a gente tem esses, né? Aqui seria 1,7 centímetros, né? 1,7 ou 17 milímetros, correto? De frequência de onda. E essas ondas, elas contornam obstáculos, né? Portanto, a onda, ela tem, né, as nossas propriedades de refletir, né? A gente pode falar e a gente vai ouvir o som refletido, né, nosso, em locais fechados, né, e daí a gente tem o eco, a reverberação e o reforço. São 3 fenômenos da reflexão do som. Né? O eco a gente já ouviu falar em algum momento, né, é quando a nossa percepção da audição é 0,1 segundo, né, para 2 ondas diferentes. Então a gente, quando ouve intervalos acima disso, a gente vai ouvir eco, acima de 0,1 segundo, ou 10 a menos 1 segundo. Né?
a gente vai ouvir ecos, né? Alô, 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 né? Então, seria o eco nessa situação, em montanhas, né, em locais bem distantes, né? Respeitando essas faixas aqui que eu falei para vocês, de comprimento de onda, né? A gente tem a reverberação e o retorno, o reforço. O que é o reforço? O reforço é quando as duas ondas, elas encontram os seus máximos de interferência, somando, né? Então o som vai aumentar de intensidade, né? E isso tem que ser abaixo de 0,1 segundo, tá ok? Aí a gente tem esses três fenômenos na reflexão. Na refração, a onda também refrata, correto? E aí o que ela faz? Mudança de velocidade dependendo do meio. Então, um som entrando no mar, né? Cada vez mais que aquele som vai se propagando, ele mantém a frequência, que a gente sabe que a frequência não muda, mas ele muda a velocidade e o seu comprimento de onda, correto? Por que isso? Porque quando muda de um meio para o outro, a velocidade tende a cair do meio mais refringente para o meio menos refringente, como a gente já estudou. Né? Perdão, ao contrário, meio menos refringente para o mais refringente, a velocidade cai. Né? E o contrário também se verifica. No meio mais refringente para o meio menos refringente, a velocidade aumenta. Tá? No caso desse do mar, do ar para o mar, né? Vai cair, né? A velocidade, correto? Vai cair em termos, porque estava 340 metros por segundo no ar, e como eu falei para vocês, 1450 metros por segundo. Mas aí, a partir de cada vez que vai descendo, de acordo com a equação de Laplace, né, que é o raiz quadrada de kT, a temperatura vai baixando à medida que a profundidade vai baixando, vai cair, aumentando, e aí a gente sabe que vai baixar a velocidade também devido a isso, tá bom? Então a onda, ela reflete, ela refrata, correto? Como a gente já viu, né? Ela também difrata, que é a capacidade de contornar obstáculos, como a gente viu aqui. Os obstáculos máximos que consegue contornar seriam 17 milímetros aqui e 17 metros aqui, dependendo da frequência. Se for do limite de 20, essa faixa que a gente consegue ouvir, né? De 20 kHz a 20 kHz. De 20 Hz a 20 kHz, né? 20 mil Hz. Ok? Então a gente tem aqui esses limites também de contorno da nossa onda, né? De ultrapassar obstáculos, né? Ela vai ter essa distância, ela consegue contornar essa faixa de distância, tá ok? Então aí também a onda, ela vai polarizar a onda sonora? Não. Nas ondas como a luz ela polariza, mas na onda sonora não. Então esse fenômeno não ocorre com ondas longitudinais, que seriam ondas sonoras, tá bom? De polarizar, tá ok? Além de fratar, interfere, como a gente falou, e a gente tem um novo fenômeno, que é a forma dela também aumentar a sua amplitude de acordo quando você vai dando para ela cada vez mais reforço, tá ok? E aí a gente também tem esse fenômeno, né, envolvido, tá? E aí a gente vai ver o seguinte, que nessas frequências aqui, tá, a gente tem as qualidades fisiológicas do som também. Quais seriam as qualidades fisiológicas que o som nos proporciona, né? A gente fala aqui que é o TIA, né? T-I-A, né? Para a gente lembrar, né, de uma forma bem divertida, mnemônica, né? Que a gente tem o timbre. Então a primeira qualidade fisiológica do som é o timbre. A segunda é a intensidade. Tá ok? E a terceira, a altura. E isso aqui é importantíssimo, porque a gente vai ser cobrado isso aqui pra caramba, né? O timbre, né? O que é o timbre para o som? É a capacidade da gente manter na mesma intensidade e mesma frequência, né? E aqui eu estou fazendo ondas longitudinais, ondas transversais, que é para a gente ter uma ilustração melhor disso, tá bom? Mas a gente já sabe que as ondas são o quê? Longitudinais, tá bom? Só para a gente ter uma referência, que a gente já vê isso bastante. Então, as ondas aqui que seriam longitudinais aqui, o timbre é a capacidade de a gente distinguir a mesma intensidade, a mesma frequência de um som, só que emitidos por fontes diferentes. O que quer dizer isso, professor? Por exemplo, se uma banda de música, né,
tá ali meio que uníssono, né, tocando, né? Cada instrumento vai emitir o seu som, né? E você consegue distinguir, né? Quando é um cavaquinho, quando é um piano, quando é, né, um pandeiro. E ali a gente está eles estão meio sintonizados, meio, né, mantendo a mesma frequência ali. Então eles estão emitindo som diferente, mas você consegue distinguir o barulho de cada som, mesmo na sua intensidade próxima, né? E também frequência. Isso é o timbre, é a capacidade que a gente tem para distinguir sons de fontes diferentes, tá bom? Simplesmente isso, tá? A gente vai ver isso bastante nos exercícios, tá? Então, capacidade da gente distinguir fontes de emissão diferentes tendo a mesma frequência e também tendo a mesma intensidade, tá ok? Vamos embora. Para a segunda, quando é que a gente pode falar? A altura, né? Vou pular aqui a altura porque a intensidade a gente vai considerar algumas coisas. A altura a gente poderia imaginar que um som alto é um som com bastante intenso, mas aí a gente tem que perceber, não causar confusão disso, tá? Um som alto, ele é um som ou agudo ou um som grave. Ou seja, um som agudo, ele tem, né, o que ele vai ter? Alta frequência, né? Um som agudo vai ter alta frequência, ok? E um som grave? Um som grave tem baixa frequência, tá ok? Aqueles exemplos que eu falei da voz masculina e da voz feminina. A voz feminina tem 400 Hz, muito mais aguda do que a voz masculina que tem 200 Hz. Tá? Sons agudos são sons de altíssima frequência, né? E sons graves são sons de baixíssima frequência. Então não confundir o som alto com o som intenso, né? Vou falar, por exemplo, volume de um som, né? Você está mexendo com amplitude, com intensidade, com energia daquele som, né? E um som alto, normalmente, é um som emitido, por exemplo, entre um gato e um boi, né? Um gato tem um som alto, porém pouco intenso. E um boi, ele tem um som baixo, mas muito intenso, né? Então a gente pode distinguir por esses exemplos altura, tá? Poderíamos falar de outras coisas, a folhinha está complementando esse assunto bem detalhadamente, tá? Então a gente vai avançar aqui, tá? Tá ok? Então nós vamos agora parar, porque já dando 12h40 de vídeo, para não ficar pesado, vamos para a terceira parte falar de intensidade, tá bom? Que é o nosso próximo assunto, tem um cálculozinho muito interessante, que a gente calcular, por exemplo, nível de intensidade sonora em decibéis, tá? Não percam o próximo assunto. Até breve.